professoras e professores, tudo bem? Importante a gente pensar nessa questão, né? Tudo bem? O que isso quer dizer? Se a gente for pensar em quase todas as línguas faladas por nós, seres humanos ao redor do nosso planeta, existe uma expressão bem parecida com essa, né? Que é para a gente começar uma conversa. Eu sei dizer em inglês, né? Quando a gente fala WhatsApp, né? E aí? Ou até quando a gente está no telefone, alô, ou até quando a gente está no WhatsApp, né? A validação da conexão a partir do azulzinho do envio e chegada da mensagem, talvez. E talvez seja porque seja extremamente importante, né? A gente estabelecer conexão com o outro. E nas nossas escolas a gente sabe da pedagogia da presença, educação interdimensional como princípio da ação com os nossos estudantes. E é isso, né, que a gente está hoje aqui nesse ATPC da Diretoria de Ensino, né, nós, assim, todo o núcleo pedagógico, buscando falar sobre a comunicação assertiva, né, uma comunicação que ela estabeleça conexão. E no referencial teórico a gente tem a comunicação da não violência, né, que foi aí pensada pelo Marshall Rosenberg. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o princípio da comunicação não violenta, vamos apreciar um pouquinho do Islã, né? São jovens que vão falar para a gente, né? Qual a paz que eles querem. Olha que bacana. Qual que é tua raiz? Qual que é tua raiz? Qual que é tua raiz? Então aumenta o volume, 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 aumenta o volume. Não é normal em um diálogo só uma pessoa falar. Não é normal duvidarem do seu conhecimento. Não é normal você sempre se achar burra por dentro. Ouvir é essencial. Ser ouvida deveria ser normal. Se calar por medo é ensinamento patriarcal e silenciamento vem de um racismo estrutural. Me diz, qual é a faca que te corta? Diz? Me olha. Vai, lindinho, me olha. Eu tô falando pra você me olhar mesmo. Tô falando pra você me olhar a ponto de atravessar a minha carne, de enxergar os meus pelos. Você me vê mesmo? De dia minha pele te causa medo, de noite minha pele te causa medo, de capuz causa medo, minha postura te causa medo. E já que você não vai mudar essa intenção, então que você sinta medo quando vê um de nós com diploma na mão. Desconfiam quando eu falo que faço universidade. Vem o lado mordoço, eu entendo suas verdades. E o volume do cabelo é o volume da minha voz. Identidade é estar por nós. Tudo que eu falo é proibido, por isso que eu vivo rouco. Tudo que eu sonho é arriscado, por isso que me tiram de louco. Quebrado, mas livre. De alguma forma eu me comunico. De alguma forma eu, mesmo sem gritar, às vezes sacudo essas verdades que a gente jogou embaixo do tapete na nossa infância, quando disseram que a gente não devia acreditar na nossa potência. Já são uns 500 anos de fim do mundo. É melhor nós se ver junto do que chegar antes. Você é o peito aberto ou você segura a faca? Você é o atacado ou você é quem ataca? É de arrepiar, né? Muito bom. Bom, pensando na introdução, então, à comunicação não violenta, né? E trazendo o repertório para a gente, na construção dessa cultura de paz no nosso ambiente escolar e educação, enquanto rede, né, pública do Estado de São Paulo, a gente traz essa possibilidade de comunicação que vai ser sistematizada e organizada enquanto pesquisa, né, pelo Marshall Rosenberg, junto com sua equipe, né, na universidade, e vem sendo trabalhada, né, em diversas
caminhos e possibilidades para a gente pensar e problematizar nossa comunicação. Esse tipo de forma, né, de se relacionar e se comunicar está baseado na empatia, que é de verdade você tentar uma conexão com o outro a partir das experiências que você consegue pensar no lugar do outro, daquilo que o outro está vivendo e algo que de verdade conecta. E também o processo da compaixão, né? Você olhar para o processo do outro, né? E entender como um processo de crescimento e de aprendizado. Portanto, né? É uma caminhada que ele faz e que juntos a gente vai construindo sentidos e possibilidades para nos humanizarmos, né? E nos dignificarmos nesse processo de relação. Ela é uma habilidade essencial para qualquer momento da nossa vida, né? Independente do nosso ambiente profissional, né? De atuação do nosso trabalho, mas também da nossa vida pessoal. E envolve técnicas para aprimorar os nossos relacionamentos, né? Na esfera da vida mesmo. A comunicação não violenta, ela busca cuidar, então, daquilo que conecta, né? Aquilo que comunica. Então, aquilo que precisa da relação com o outro. E, por isso, é a relação de se nutrir com o outro. E não somente da palavra. É uma conexão para além da palavra. E aí, nos desafia, né, a pensar na desintoxicação das nossas relações. Porque como a gente é um ser cultural e está imerso numa relação e numa cultura muito violenta, né, de um processo histórico de constituição, a cada lugar e espaço a gente consegue ter uma lente de análise para a gente compreender, mas de uma maneira geral a nossa cultura ela é permeada por muita violência, por muita opressão, por muita desigualdade, por muita opressão. Então, desintoxicar isso é realmente um desafio. E quando a gente faz, né, a gente conversa disso no grupo e tenta fazer isso coletivamente, se torna um processo onde a gente tem mais apoio, né? Porque muitas vezes a gente não se relaciona com as pessoas, mas com o rótulo que a gente cria para elas. E é difícil a gente parar de criar rótulos, né? Porque basicamente, para a gente conseguir conceber algo novo, um processo, algo que a gente não conhece, a gente tenta conectar com aquilo que a gente conhece, não é verdade? Quando a gente vai começar uma aula, a gente não pensa nos saberes prévios dos nossos estudantes? Isso é muito significativo, é muito importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para compreender o que é esses saberes prévios, porque muitas vezes esses saberes eles estão permeados por uma percepção muito limítrofe de mundo, né? E aí, pensar realmente naquilo que já é conhecido dignifica o outro, né? Ou até a si mesmo no contexto que a gente está vivendo. Porque será mesmo que aquilo que a gente já conhece é o melhor? Será que aquilo que a gente conhece é o mais certo? Deve ser assim mesmo? Promove dignidade minha e do outro? Então é muito importante a gente problematizar, porque às vezes no viés da tradição, né, a gente olha assim, foi assim, sempre foi assim, tipo Gabriela, né, era, foi, sempre vai ser. Às vezes a gente deixa de perceber algumas situações que não faz tão bem para o outro, ou que muitas vezes a gente aprisiona o outro num rótulo que a gente cria. E aí, né, um convite especial a gente tentar dar um passo para trás, se tornar mais observador e buscando desvencilhar dos rótulos. Porque a gente precisa, de verdade, libertar nós mesmos, as pessoas, dos papéis que a gente cria, né? Suspender os pré-julgamentos para oferecer mais chance para trabalhar e praticar a CNV. Buscar desvencilhar dos papéis, por exemplo, quando a gente define o outro como egoísta, o sem noção, o folgado, o preguiçoso, a preguiçosa, o metido, a louca, né? São rótulos que a gente cria que não dignifica o outro. E da gente tentar superar algumas armadilhas de discutir comportamento. Então vamos pensar num exemplo, né? Um conflito. A expectativa de que alguma coisa fosse diferente naquela situação. Aí a gente pode começar uma conversa assim. Viu, mas por que você fez isso, né? Você devia ter feito aquilo. Aí o outro responde assim, mas eu fiz aquilo porque você fez aquilo outro. Aí a gente fala assim, mas eu fiz aquilo porque a gente fez aquilo aquela vez, lembra? Ah, mas eu fiz aquela vez por causa disso, disso, disso.
Ou seja, a gente fica muito tempo discutindo comportamento e dificilmente vai levar a gente para algum lugar. E aí, pensando nos princípios da comunicação não violenta, a base, né, a semente desse tipo de comunicação, né, que a gente está buscando construir, é entender que por trás de todo comportamento existe uma necessidade que está sendo atendida ou não. Então, a ideia desse ATPC é oferecer um pouquinho mais de ferramenta para a gente, para dar suporte, para a gente tentar sair da linguagem dos culpados e dos inocentes, ao qual a nossa cultura, e a gente foi educada, né? A nossa cultura, a gente está permeado por isso, para tentar começar a construir uma linguagem das necessidades. Porque talvez nesse nível a gente se compreenda melhor, né? Porque aquilo que é minha necessidade é uma necessidade humana, né? E também a necessidade para o outro. E as necessidades, elas são universais. Necessidade de afeto, necessidade de saúde, de alimentação, de cuidado, né? O que a gente pode estar vivendo são necessidades em momentos diferentes. Então, às vezes, algum colega, né, alguma pessoa que eu conheço está passando por uma necessidade, por exemplo, de saúde ou de alimentação, enquanto que naquele momento, para mim, a necessidade de segurança ela é importante. Mas eu consigo reconhecer que a necessidade de saúde e de alimentação ou de educação, ela é importante, porque ela é uma necessidade para mim também. E aí é por aí, mais ou menos, que a gente pode tentar entender o que as pessoas estão falando para a gente. E aí, vamos pensar num exemplo para a gente compreender melhor isso que eu acabei de falar. Vamos pensar lá um casal de namorados, né? Situação de ciúmes. Um sai, o outro liga umas 5 vezes para saber onde que a pessoa tá. Quem nunca, né? Quem saiu fica irritado, porque, pô, eu não posso nem ter um tempo de qualidade. E quem ficou, né, o outro, poxa, mas essa pessoa nem se importa comigo. Mas se a gente for para o olhar da necessidade, o que essa pessoa que saiu está necessitando nesse momento? Liberdade, diversão. E essa outra pessoa, né, que está ele não se importa ou ela não se importa comigo, o que de verdade é a necessidade dessa pessoa? De segurança, compromisso. E aí, talvez por esse caminho, a gente consegue pensar melhor, né? Ir para o nível da necessidade. Então, o que de verdade essa pessoa quer? Porque se a pessoa que saiu quer liberdade e diversão, eu sei o que é querer ter liberdade e diversão, né? E necessidade de diversão. Mas quem saiu também consegue entender a necessidade de segurança e compromisso. E isso nos faz, né, pensar que a gente pode ter 4 formas de reagir a uma crítica, né? A um processo, né? Uma fala. Que são 2 linguagens, né? Uma não tão associadas a CNV, que é a linguagem dos culpados e dos inocentes, né? Culpar os outros ou culpar a nós mesmos. E outro já um pouquinho mais alinhado com a proposta da comunicação não violenta, que é a empatia e a autenticidade. Vamos ver exemplos disso para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Então, a gente está no trabalho, estamos discutindo uma proposta, vamos iniciar um novo projeto, tudo parece estar meio conturbado, e você sente que a discussão não está desenvolvendo e decide agir por conta própria. E aí você escuta um colega e fala assim, você é teimoso demais. Bom, eu tenho 4 formas de reagir a essa forma de se comunicar. Na linguagem dos culpados e inocentes, seria mais ou menos assim, bom, a pessoa me culpou, eu vou culpar de volta. Eu sou teimosa, porque no que depender de vocês, essa conversa não acaba nunca. Não existe conexão, né? Pensando na questão de assumir a culpa. É verdade. Deve ser péssimo trabalhar comigo. Não é a primeira vez que vocês falam isso. E aí fica naquela coisa da resignação. Também não gera conexão. Seria diferente se eu pensasse algo assim, ó. Oferecendo empatia. O que será que essa outra pessoa está reclamando da minha postura que está necessitando, sentindo ou precisando? Hipóteses. Essa pessoa deve achar que eu não me importo, uma vez que eu não segui a sua opinião. E aí eu posso dialogar, né? E eu posso criar essa frase assim, ó. Você está chateado porque você gostaria de saber se eu considero a sua opinião para desenvolver essa atividade? Aí a pessoa vai falar sim, não,
Ou seja, eu vou dar mais oportunidade para a pessoa falar e mapear melhor o que está acontecendo. Ou eu posso atuar, né, na comunicação no viés da autenticidade. E aí eu coloco assim, ó, eu estou preocupado com a resolução das questões discutidas, então, para mim, é importante que a gente chegue a um consenso e sejamos sinceros uns com os outros. Ou seja, percebe? Aqui existe um posicionamento sobre o assunto. Eu coloco o que é importante para mim, né? E aí o porquê, não só justificando a forma como eu agi, mas eu coloco assim, eu sou autêntica, me posiciono e coloco a minha necessidade. Então, basicamente, aqui a gente já deu uma prévia dos 4 passos para a construção de uma comunicação não violenta e mais assertiva. O primeiro passo é da observação, o segundo é do sentimento, o terceiro é a necessidade e o quarto é o pedido. A gente vai passar por cada uma dessa etapa. Pensando na observação, o que a gente vê nessas duas imagens? Quando eu estou na escola, e eu já fiz essa formação muitas vezes com os professores, muitos trazem histórias incríveis. Por exemplo, da imagem do lado esquerdo, que é uma mãe com a sua filha num momento de curtição, né, num parque, num jardim, numa relação de cumplicidade, talvez até comemorando o aniversário. Enfim, uma história linda. Lá já a imagem do lado direito, os professores costumam trazer que é uma DR, né? Uma briga entre casal, a mulher não está se sentindo ouvida, compreendida, né? Esse moço, né, na imagem parece que está tentando entender alguma coisa, mas não sei. Na interpretação das pessoas, normalmente se traz uma relação conturbada, um momento de discussão. E interessante pensar que a gente vai muito fundo na interpretação, né? Porque de verdade, né, quando a gente olha para aquela imagem, eu não sei se aquela moça e aquela criança têm uma relação familiar, né? Muitas vezes pode ser uma atriz, né, que foi composta, ou até um Photoshop. Então é bem diferente de quando a gente observa do momento que a gente interpreta. Quando a gente observa, é mais ou menos a ideia daquela audiodescrição quando a gente assiste um noticiário, né? Por exemplo, né? Eu sou uma mulher de 34 anos, branca, cabelo até os ombros, castanho, liso, olho azul, pele, já comentei, né? Pele branca, estou com um lenço azul, né? E aí eu faço a descrição, estou sentada, e aí eu vou descrevendo sem a interpretação, sem o rótulo que eu crio sobre aquilo. Então, se a gente voltar na imagem, né, a gente pode, nesse viés da observação, perceber uma mulher negra, sentada, blusa pink, calça jeans, um relógio no pulso esquerdo. A mais ou menos 1,5 metro da sua frente, uma criança de pé com os olhos fechados, um balão amarelo na mão, uma menina, com uma blusa azul, shorts azul claro, num gramado, e no fundo, ao que parece, um jardim. Mas a gente, na verdade, não sabe, né? Porque às vezes pode ser até uma coisa meio produzida. E do lado direito, a mesma coisa, né? Uma mulher branca, cabelos louros, blusa roxa, com um gesto, né? A mão gesticulando. Um homem, 30 e poucos anos, cabelo castanho, num ambiente que parece uma cozinha, né, com prataria, com pratos e tudo mais. Então percebe, né, quando a gente vai para a observação, a gente tenta suspender o máximo das nossas experiências prévias, rótulos e preconceitos. A gente aceita que a gente possui esse olhar de interpretar e não se deixa tanto levar, né? Então a gente faz um exercício mais para, entre aspas, né, neutralizar o que a gente está vendo, para não contaminar tanto a nossa interpretação. Então, vamos pegar um exemplo da observação versus interpretação. Então, no trabalho, né, eu estou com os meus colegas, a minha coordenadora, eu falo assim, meus colegas, a minha coordenadora me ignorou na reunião. Nesse desabafo, o que de verdade poderia ser filmado por uma câmera na sala para descrever o que aconteceu com aquilo que eu interpretei como me ignorou?
Porque, na verdade, a gente não tem capacidade de saber qual o nível de atenção que alguém, de fato, pode oferecer para mim, nesse caso, a coordenadora. É pura interpretação. Seria muito diferente se eu dissesse assim, ó, ontem na reunião eu te fiz uma pergunta, você olhou para o celular e não me respondeu. Ou seja, é um fato, é uma descrição, como se tivesse uma câmera na sala. E aí, quando a gente consegue entender o primeiro passo da CNV como a observação, a gente já consegue ir para o segundo, que é o sentimento. E aí é um desafio, porque a gente não está acostumado e a gente nem foi educado para estarmos vulneráveis, não é verdade? Para apresentar de fato aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não tem nem repertório de linguagem para colocar e nomear em palavras aquilo que a gente sente, né? E aí, a gente também, além disso, né, além da gente ter que adquirir repertório, a gente tem que fazer uma distinção muito importante, que é a diferença entre sentimento e pseudo-sentimento. Quando eu falo assim, eu estou triste, isso gera resistência? Não. Quando eu falo eu estou triste, eu estou assumindo a responsabilidade do meu sentimento. É um sentimento verdadeiro, gera conexão. Porque normalmente, quando eu vou me colocar desta forma no meu ambiente de trabalho, com os meus alunos ou até com a minha família, eu falo eu estou triste. A tendência é que alguém me pergunte, mas o que te aconteceu? E aí, oportunidade para eu conversar sobre o assunto. Seria diferente se eu falasse assim, eu estou me sentindo manipulada. Como que eu sei se é um sentimento verdadeiro ou não? Quando eu falo estou me sentindo manipulada, é como se envolvesse a terceira pessoa, uma outra pessoa na ação do meu sentimento. E absolutamente isso gera resistência no outro. Então a gente chama isso de pseudo-sentimento. Eu estou me sentindo manipulada, eu estou me sentindo triste, como se tivesse um terceiro gerando a tristeza para mim. Mas na verdade, não é um sentimento verdadeiro, né? Ou eu estou me sentindo rejeitada, ignorada, etc. Ou seja, aqui maqueia um pouquinho mais aquilo que de verdade eu estou sentindo e gera resistência no outro. Porque se eu chegar num ambiente de trabalho, ou na família, ou com os meus alunos, e te falar assim, ó, estou me sentindo manipulado, a primeira reação dos alunos, ou de quem for, assim, será que eu estou manipulando? O que eu fiz, né? A pessoa às vezes não vai falar nada, vai ficar com aquela sensação de ué na cabeça. Então, não gera conexão. E a gente chama isso de pseudo-sentimento. E aí a importância, né, da gente identificar o sentimento verdadeiro. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Eu tô cansada e preciso ir ao supermercado, né? Então, vamos pensar lá, a gente, né, cumpriu a nossa carga durante o dia, estamos cansadas, fomos ao supermercado. Chega na hora de pagar, tá aquela fila, o caixa tá lotado, me sinto nervosa, porque no trabalho eu faço tudo e ninguém reconhece, a moça do caixa é lerda, as pessoas são folgadas, a música tá me irritando. Vamos pensar melhor, de verdade. Na verdade, eu acho que eu tô nervosa porque eu tô cansada. Então não tem nada a ver com o supermercado, não tem nada a ver com o atendente, não tem nada a ver com a música. Simplesmente eu tô cansada. E como que eu sei disso? Porque talvez se eu tivesse descansada em um domingo, com amigos ou com a família, eu estaria às vezes na mesma situação e rindo. Talvez eu nem prestaria atenção nisso tudo. E aí a importância, né? Que o sentimento ele está sempre associado a uma necessidade minha, que está sendo atendida ou não. Então, por exemplo, né, eu estou irritada, ou triste, ou nervosa, porque eu estou cansada, ou porque eu preciso de compreensão, ou porque eu preciso de respeito. Então, veja bem, aqui a gente já está no segundo passo. O primeiro passo da CNV é a observação. E o segundo é o sentimento. E aqui eu coloco o que eu estou sentindo e a minha necessidade. Eu estou triste porque eu estou cansada. Né, a minha necessidade, né, como eu estou me sentindo, ou eu preciso de descanso. Então, eu já coloco a minha necessidade ali, eu reconheço ela, eu consigo nomear melhor ela.
E aí a gente já, né, tem essa percepção de que isso, né, essa forma de comunicar, de se construir, de exercitar essa atuação nossa no mundo, pode gerar uma libertação emocional, porque a gente assume mais a responsabilidade por aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está necessitando no momento. E a gente vai aprendendo a expressar com mais clareza, né? E demonstrar com mais clareza também para as pessoas. E aí eu não jogo a responsabilidade para o outro sobre aquilo que eu estou sentindo ou aquilo que eu tenho necessidade naquele momento. E aí a gente consegue ir para o terceiro passo da comunicação não violenta, que é a necessidade, onde a gente assume a necessidade daquilo que a gente está sentindo. Vamos para um exemplo 1. Ó, a forma como você fala comigo me estressa, é um exemplo. Ou seja, eu jogo no outro a responsabilidade do que eu estou sentindo. Vamos investigar as causas. Por que me estressa? Ah, a pessoa me interrompe. Toda hora que eu estou falando, a pessoa me interrompe. Ou a pessoa fala alto. Aí eu vou para, né, eu exercito a linguagem das necessidades. Eu estou estressada porque eu gostaria de terminar de falar tudo o que eu penso antes de você se posicionar. Aqui eu trago para mim, eu me posiciono. E aí eu consigo compreender, né, o meu sentimento, a minha necessidade. E eu já coloco o pedido para a pessoa. E aí a gente vai para o nível do pedido, que é o quarto passo da comunicação não violenta. Que, na verdade, são presentes que a gente oferece para as pessoas. Explicando para elas como que elas podem enriquecer a nossa vida. Mesmo que seja maravilhoso quando alguém adivinha, não é verdade? Então vamos pensar, né? Que a minha necessidade é completamente diferente da necessidade da outra pessoa naquele momento. E por mais que a gente seja humano, a gente tem as necessidades, né, humanas sejam iguais, acontece em diferentes momentos, né? Às vezes no meu momento de liberdade, de diversão, o outro esteja com uma necessidade mais de conforto, de apoio, né? Por isso que requer autoconhecimento. Porque às vezes nem a gente sabe o que a gente quer e tudo bem. Às vezes é apenas um pedido de conexão. E aí, a gente aprende também que é importante a gente ser preciso naquilo que a gente pede. Olha só um exemplo de pedido vago. Viu, colega? Ou professor, professora, posso contar com você então? Aí o colega, sim, pode contar comigo, na melhor das intenções. Só que o que é contar comigo? Aí a gente precisa aprender a ser específico, né? Então, ó, viu, professor, professora, colega, você pode chegar mais cedo na escola para me ajudar a preparar a sala de vídeo para os estudantes, de preferência 30 minutos antes da entrada? Aqui eu sou específica no pedido, né? E isso fica muito melhor para o outro, para ele corresponder ou não, porque quando a gente está falando de pedido, né, existe um outro nessa conexão. E essa pessoa pode responder, né? Porque já que é um pedido, existe uma resposta. Ela pode ser sim ou pode ser não. Porque a proposta da comunicação não violenta não é manipular as pessoas, mas entender o que, né, o outro lado da comunicação. Que ali tem um ser humano com sentimentos, necessidades, são genuínas tanto quanto as nossas. E compreender melhor se a gente está fazendo pedido ou exigência. E tudo bem fazer exigência, às vezes ela é necessária, mas a gente tem que ter compreensão que são estratégias que ao longo do tempo tende a desgastar as relações, né? Quando a gente pensa nos pedidos, um não para mim é um sim para o outro, para a necessidade do outro, né? É um momento, né, exercício da comunicação não violenta dentro dos pedidos, ela volta-se para empatia, por parafrasear, porque quando o outro se coloca, às vezes, na impaciência, né, de se comunicar, mas assim, de uma maneira até muito violenta, esse exercício de parafrasear para verificar se aquilo que a pessoa está colocando é aquilo que você está entendendo, no exercício da empatia ou da autenticidade, exige bastante energia da gente, né? É um desafio se manter na CNV, por isso que é importante a construção de uma relação conjunta, né? E aqui, quando a gente está tentando exercitar essa forma de comunicar mais assertiva, a gente demonstra para o outro
que para a gente é mais importante, a gente demonstra para nós e para o outro, para a gente é mais importante a relação do que ter um pedido atendido ou não, uma solução, uma resolução de uma questão ou não. Porque para mim a relação é mais importante. E aí desenvolve uma relação mais saudável e amorosa com as pessoas ao meu redor. E aí a gente já consegue ir para resumo, né? Então vamos resumir um pouquinho disso tudo que a gente conversou até agora, né? Que eu apresentei para vocês. Como adequar o diálogo a uma linguagem mais adaptada à comunicação não violenta, que está baseada no estabelecimento de conexão. Então, vamos pensar nessa frase aqui, ó. Eu não aguento mais a bagunça da casa. Quantas vezes a gente já falou ou escutou isso, né? Se a gente é um sujeito que teve essa formação de comunicação não violenta e está no exercício da empatia, quando alguém fala isso pra gente, a gente pode pensar assim, ó. Primeiro passo, observação. O que essa pessoa está observando no ambiente para falar isso? Ela deve estar falando da louça. Ele deve estar falando da louça. Sentimento, segundo passo da CNV. O que será que essa pessoa está sentindo para falar isso? Ele deve estar cansado, ele deve estar estressado. Qual a necessidade dele para falar isso ou dela? Talvez seja uma necessidade de organização, de fluidez, de cooperação. Qual o pedido, né, que essa pessoa precisa? Essa pessoa está precisando de ajuda em casa. E aí, você pode, né, construir uma fala assim, você está falando da louça porque você está cansada e para você é importante a organização? Você precisa de ajuda na casa? Aí a pessoa vai falar sim, não, normalmente eu falo assim, né? E aí você consegue, a pessoa vai se sentindo amparada, apoiada, porque você está conseguindo nomear, apoiar, você está desenvolvendo e se colocando no lugar da pessoa, isso gera conexão, né? Essa pessoa que no ímpeto ali do seu cansaço, né? Não aguento mais a bagunça dessa casa, ainda que gere resistência, né? Você, no seu exercício de empatia, você consegue trazer um apoio para essa pessoa, dizendo assim, olha, eu te enxergo, eu estou entendendo o que está acontecendo, e para mim é importante conexão, então se colocar à disposição para apoiar e colaborar com essa pessoa. Um outro exercício da CNV é a autenticidade. Vamos pensar num exemplo diante dessa frase. Eu não aguento mais os seus atrasos. Né? Pensando na autenticidade. Então, o que está no campo da observação, que é o primeiro passo da CNV? A pessoa se atrasou nas últimas 3 vezes que a gente marcou. Eu me sinto frustrada, porque a minha necessidade é pontualidade, é comprometimento. Isso é muito importante para mim. Qual é o meu pedido? Aí eu vou pensar numa frase assim, você se atrasou nas últimas 3 vezes que a gente marcou. Fato, não é interpretação, é observação. Eu me sinto frustrada porque, para mim, comprometimento em pontualidade é importante. Amanhã você pode chegar no horário? De preferência, aí você pode até especificar. Então, aqui, percebe, né? A gente se posiciona nos 4 passos e não gera resistência no outro, porque eu trago para mim a minha necessidade, o meu sentimento. E isso é um exercício para a vida, porque aprender a comunicação não violenta é aprender outra língua, né? É uma necessidade de prática. E quanto mais a gente exercita e compactua e faz esse combinado com os outros, melhor. Porque o outro lembra a gente desse movimento, desse processo cotidiano. E isso nos leva a nos tornarmos mais investigador das nossas necessidades, tanto das nossas quanto do outro. E isso, de alguma forma, expande nossos horizontes, né? Porque essa prática vai levando a fluidez e integração, e nossa relação com o ambiente ela vai melhorando, né? Porque vai reduzindo os ruídos e as resistências, vai limpando mais, polindo mais a nossa comunicação, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. E isso é um exercício para a vida, né? Os 4 passos da comunicação envolve falar da gente e de como aquilo acontece, ressoa em nós. E busca evitar o sincericídio, né, gente? Que é vomitar, né, muitas vezes, colocar de uma maneira muito agressiva as nossas opiniões e o que a gente tem a respeito de outra pessoa, de alguma situação, né? Às vezes esse excesso de sinceridade, ela vem
com muito violência, né? E aí a gente também não conecta, né? E aqui, um resuminho, né, uma aluna fez em 2014, né, dos 4 passos da CNV, no material de apoio vocês vão ter acesso. Aqui são dicas de filmes, podcast, esse podcast está muito legal, ela traz essas possibilidades, né, comunicação não violenta derrubando muros, né, tem o filme aqui também do Experimento Milgram, 7 minutos depois de meia-noite, os alunos adoram. Opa, desculpa. Dá para trabalhar bastante com os estudantes. E aqui também a gente tem listas de sentimentos, né? Porque aqui também a gente vai aprendendo a colocar mais os nossos sentimentos, os pseudo-sentimentos, as necessidades. Aqui as necessidades básicas que a gente tem, de subsistência, proteção, descanso, interdependência, entendimento, compaixão, autonomia, diversão, sentido. Aqui é um convite para a gente vamos tentar exercitar. Eu acho que tudo que a gente vem vivendo, né, na educação, principalmente esse ano, nesse, entre aspas, pós-pandemia, né, a gente ainda está vivendo esse processo, mas dos nossos estudantes, né, e toda essa questão de socialização, de conversa, de se colocar, eu acho que é uma questão muito emergente, muito urgente para a gente repensar. Aqui tem possibilidades de vídeos também, no material de apoio, vocês terão acesso, só clicar ao lado, que já está com os links, tá? Todos esses materiais. E aqui também, né, tendo a inteligência do Daniel Goleman, inteligência emocional, possibilidades de círculos restaurativos, círculos de paz. Então tá tudo, né? A comunicação não violenta, ela tá dentro desse processo de construção da cultura de paz. Eu agradeço a participação de todos vocês. A gente se coloca à disposição, né? Esse link chega nas escolas, mas a partir do coordenador de vocês a gente fica à disposição. E a gente agradece e até mais.